Bom, hoje a gente vai falar sobre o país do Panamá e eu vou comentar sobre as características e a colonização desse país. Bom, as características é que a sua cidade, a sua capital é a cidade do Panamá. Ela está localizada, o país está localizado na América Central e faz divisa com a Colômbia e com a Costa Rica. Bom, o idioma oficial é o espanhol. A população do Panamá é de 3.453.898 pessoas. O PIB do Panamá é 23,1 bilhões de dólares e o PIB per capita do Panamá é 5.904 dólares. O seu IDH é considerado alto e ele tem um índice de 0,755. O clima no Panamá é equatorial. A sua área é 75.517 quilômetros quadrados. A sua moeda é balboa e a religião predominante no país do Panamá é o cristianismo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a colonização do Panamá. Os primeiros habitantes do Panamá eles foram as tribos Cuevas e Coclé, só que elas foram dizimadas em 1500 por conta das chegadas dos espanhóis na América. Bom, as primeiras terras encontradas e exploradas pelos espanhóis foi o Istmo, que hoje é uma parte pequena do Panamá. Em 1508, a coroa ela declarou que o Istmo ele ia fazer parte do Panamá. E foi nomeado então o primeiro governador de Castilha de Ouro, que é uma cidade do Panamá, chamado Diego de Nicuessa. Já em 1510 foi construído o Porto Nombre de Dios, que ficava no Caribe, assim, no Mar do Caribe. Em 1519, Pedrárias Dávila, ele era o atual governador, e ele fez a cidade do Panamá, que é a atual capital do Panamá. E essa cidade ela ficou muito importante, pois ela tinha caminho até o rio, até o porto Nombre de Dios. E esse porto era muito importante, pois conseguia ter um tráfego marítimo e um comércio marítimo muito grande naquela época. Já no século XVIII, infelizmente, esse tráfego marítimo ele decaiu e isso acabou prejudicando o Panamá. Desde o começo da colonização, a Colômbia ela sempre estava junto com o Panamá, tipo, sempre os dois estavam lado a lado, tipo, o Panamá fazendo parte da Colômbia. E num primeiro momento, o Panamá ele ficou com os espanhóis no novo reino de Granada, que é uma cidade atual da Espanha. Num segundo momento, o Panamá participou da Gran Colômbia. E essa dependência do Panamá com a Colômbia perdurou até o século XX. Já em 1903, os Estados Unidos encorajaram o Panamá a se tornar independente, proclamar a independência. Isso aconteceu e, por meio de um tratado, os Estados Unidos ficaram donos desse novo país independente que seria o Panamá. Já em 1914, é construído um dos maiores projetos de engenharia, que foi o Canal do Panamá. E esse Canal do Panamá ele ficou pertencendo aos Estados Unidos. E esse canal ele foi muito importante para o comércio entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Já em 1960 ocorre o começo da pressão do Panamá para se tornar 100% independente, para quebrar o tratado com os Estados Unidos. E isso durou até 1980, quando os Estados Unidos fizeram alguma coisa, que foi a invasão dos Estados Unidos até o Panamá, e eles capturaram o Manuel Noriega. Esse Manuel Noriega era um chefe político, um ex-aliado dos Estados Unidos, chefe político corrupto. Bom, então, finalmente, em 1999, o canal do Panamá ele foi entregue definitivamente ao próprio Panamá, desculpa, e o Panamá ficou 100% independente. Bom, em relação ao cenário de Covid-19 no país, lá eles lidam com a questão do coronavírus baseados nos aspectos clínicos e científicos, tomando em conta o exemplo de como outros países estão lidando com o mesmo problema. No Panamá, as autoridades buscam melhorar a situação, tentando
persuadir a população que não sai de casa. Em algumas regiões em que o número de casos continua a subir, os cidadãos não acataram as estratégias de isolamento social para mitigar a propagação da doença. Eles decretaram uma quarentena típica, que inclui toque de recolher, lei seca e distanciamento social. E lá o governo também criou o Hospital Integrado Panamá Solidário, que teve um investimento de 6 milhões de dólares e conta com uma tecnologia de ponta. Ele é dedicado 100% aos casos de Covid-19. Um segundo centro médico foi convertido justamente para indivíduos que integram grupos de risco para agravamento da condição. Por fim, eles estabeleceram um protocolo de atenção em para a saúde mental para quem necessita. Ocorreram 445.651 infecções e 6.932 mortes relacionadas ao coronavírus registradas no país desde o início da pandemia. Bom, enquanto aos anos seguintes, a recuperação do país depende de dissipar a névoa da pandemia. Se for gerada mais confiança na população, o consumo interno vai aumentar e a expectativa de fazer negócios no país vai melhorar consecutivamente. O Panamá é o segundo país, seguido de Peru, com a maior taxa de crescimento do PIB projetada para 2021. A atividade econômica deve crescer em até 5% até o final desse ano, após experimentar uma das maiores desacelerações econômicas regionais neste ano. Bom, um dos maiores desafios para o próximo ano é a geração de empregos em um país com altos níveis de desigualdade, onde o acesso aos serviços básicos não é garantido nas áreas habitadas principalmente por populações indígenas e comunidades de descendência africana. O Banco Mundial afirmou que uma de suas preocupações é que os níveis profundos de desigualdade que existem no país aumentem como consequência da pandemia, causando alta da insegurança alimentar e da desnutrição infantil. Um dos motores essenciais para a reativação é que o gasto público aumente para gerar novas fontes de trabalho, assim como grande parte do emprego depende de projetos de infraestrutura promovidos pelo governo, o que ajuda muito na situação do país.